Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Júnior Oliveira, pastor aqui na Assembleia de Deus em Lago da Pedra, igreja presidida pelo muito digno pastor Raimundo Francisco dos Santos. E é um prazer, mais uma vez, poder cooperar com o nosso Departamento de Educação Cristã da nossa CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Maranhão. Desta feita, contribuindo aqui no subsídio da nossa lição de número 9, a lição que é uma edição especial lançada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E desta feita, na lição de número 9, nós estaremos tratando sobre o tema Como vencer as oposições à obra de Deus. Essa lição de número 9, ela se pretende basicamente tratar do capítulo 4 de Neemias. Todos nós sabemos que o livro de Neemias, ele se prende basicamente em relatar todo o processo de reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, tendo como personagem central, como personagem principal, aquele que leva o nome do livro, Neemias, que foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. E o capítulo 4 de Neemias, que é o capítulo onde se baseia a lição de número 9, ele é um resumo, basicamente um resumo daquilo que aconteceu nos 52 dias que duraram aproximadamente a reconstrução dos muros de Jerusalém. Nesse período, o capítulo 4 relata, ou é como que um resumo de todas as oposições e lutas enfrentadas por Neemias e pelo povo que estava ali lhe auxiliando na reconstrução desse muro. E olhando para o capítulo 4 de Neemias, nós podemos extrair algumas lições que podem ser ou são aplicáveis à nossa vida espiritual como um todo. Todos nós sabemos que fomos chamados por Deus, salvos pela sua graça, mas ainda estamos neste mundo, em um mundo repleto de lutas, de desafios, de dificuldades e, sobretudo, em um mundo em que temos diante de nós, como igreja, uma grande missão. Sobretudo, a missão, vamos assim dizer, a missão mais importante da igreja, a missão no sentido da missão mais importante da igreja para com o mundo, que é proclamar o Evangelho, dizer que Jesus salva, que ele cura, que ele batiza com o Espírito Santo e que ele brevemente voltará. A igreja tem diante de si esta missão, ela tem diante de si essa obra de proclamar a palavra, de, por meio da proclamação do Evangelho, expandir o reino de Deus sobre a terra. E o capítulo 4 de Neemias, ele nos lega algumas lições sobre como nós devemos enfrentar as oposições à obra de Deus. E neste caso, em específico, Neemias, ele enfrentou muitos inimigos que foram, logicamente, liderados ou tiveram líderes sobre si. Tobias era um deles, Gesem era outro, Sambalate, outro líder, que foram os instigadores dessa perseguição para com Neemias, para com os trabalhadores ali da reconstrução das muralhas. Portanto, nós vamos observar como Neemias ele venceu a estas oposições à obra de Deus e como, portanto, usando destes princípios ou dos mesmos princípios que foram usados por Neemias, nós também no tempo presente podemos vencer as batalhas contra os inimigos atuais da obra de Deus também. A nossa lição ela tem 3 objetivos. É importante
que o querido professor ele venha na sua aula destacar e se prender a estes três objetivos. O primeiro objetivo da nossa lição é ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Ou seja, o primeiro objetivo da lição, que é o que se prende o primeiro ponto, é mostrar que a natureza da batalha que a igreja enfrenta, ou é mostrar a natureza da batalha que a igreja enfrenta, dos ataques, e mostrar que estes ataques, estas oposições à obra de Deus, embora sejam perpetradas por homens, mulheres, por pessoas, mas nós entendemos que nós estamos engajados em uma batalha espiritual e que os nossos inimigos não são carne e sangue, como Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes dominadoras deste século nas regiões celestiais. E que, portanto, diante desta batalha, nós devemos nos mantermos firmes, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder e nos equiparmos com as nossas armas espirituais para vencermos as batalhas, as oposições, os enfrentamentos à obra de Deus nesta terra. Portanto, o primeiro objetivo, que é o que trata também o primeiro ponto da lição, é mostrar, em primeiro lugar, qual é a procedência destes ataques ou destas oposições à obra de Deus. E o autor destaca aqui no primeiro ponto que traz esse subtítulo, qual a procedência destes ataques, ou seja, destas oposições à obra de Deus. O autor vai colocar, ao longo de todo o primeiro ponto, aquilo que já temos aqui colocado de maneira resumida. Ou seja, que embora as perseguições, as oposições à obra de Deus, elas sejam perpetradas por pessoas, por homens, mas por trás de tudo isso há forças espirituais da maldade agindo. Nós não podemos usar, logicamente, de infantilidade espiritual e achar que as oposições à obra de Deus elas são perpetradas apenas pelas revoltas humanas. Nós sabemos que, à luz da Santa Escritura, como citamos aqui Efésios capítulo 6, texto esse que é citado também pelo autor no primeiro ponto, a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Então, embora estas oposições à obra de Deus, em primeiro plano, elas sejam perpetradas por homens, mulheres, por seres humanos, mas por trás de tudo isso há forças espirituais atuando. Há um arqui-inimigo que dia e noite anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. E, é claro, para ele é uma grande vitória quando de alguma forma ele consegue gerar escândalos, desbaratar algum lugar no sentido do âmbito espiritual, consegue gerar algum tipo de confusão, estagnar a obra de Deus. Portanto, nós precisamos estar vigilantes, pois embora enfrentemos também, nesse sentido, inimigos humanos à obra de Deus, mas nós sabemos que por trás de tudo isso há forças espirituais atuando. Por isso, o autor da nossa lição ele destaca que, diante dessa batalha espiritual, nós devemos lembrar que as nossas armas não são carnais. Nós não lutamos com a força do braço. As nossas armas são espirituais. E Paulo vai detalhar quais são estas armas espirituais ali no capítulo 6, quando ele fala do capacete da salvação, quando Paulo fala da couraça da justiça, do cinto da verdade, quando Paulo fala dos pés calçados com a preparação do evangelho da paz,
quando Paulo fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, do capacete da salvação, e também, Efésios 6,18, Paulo diz que nós devemos orar em todo tempo, com toda oração e súplica, e devemos vigiar nisso com ações de graça, por todos os santos. E Paulo conclui dizendo, e por mim, Paulo pede oração, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com ousadia fazer conhecido, notório, o mistério do Evangelho. Perceba, Paulo sabia que aquela luta que ele descreve no capítulo 6, que não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, ela também se estende ao campo espiritual, à proclamação do Evangelho, e por isso Paulo pede que a igreja ore por ele, para que diante dessa batalha espiritual ele venha receber da parte de Deus ousadia, poder e graça para proclamar o Evangelho, para fazer conhecido o Evangelho de Cristo. Portanto, destaque, querido professor, no primeiro ponto, que a natureza, ou destaque a natureza da nossa batalha, lembrando que a nossa batalha ela se dá no campo espiritual. Em segundo lugar, o segundo objetivo da nossa lição é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Ou seja, o segundo objetivo é ao que se prende o segundo ponto, ou seja, mostrar quais são as armas, os ataques que são perpetrados pelo inimigo para tentar estagnar, para tentar paralisar a obra de Deus. E o segundo ponto, ele trata basicamente do capítulo 4 de Neemias, onde, como já dissemos, nós temos um resumo de todas as batalhas enfrentadas por Neemias nos aproximadamente 52 dias em que durou a reconstrução dos muros e as armas que foram usadas pelos inimigos para tentar paralisar a obra de Deus. E é interessante novamente ressaltarmos que, embora aqueles homens estivessem usando estas armas, estes ataques, mas por trás de tudo isso havia, logicamente, forças espirituais da maldade atuando. O diabo era, de certa forma, o orquestrador de toda esta oposição à obra de Deus, de toda esta oposição à reconstrução ali dos muros. Então vamos ver quais foram as armas que eles usaram. A primeira arma que é citada pelo autor é a arma do desprezo. A arma do desprezo. O capítulo 4, versículo 2 de Neemias diz que eles chegaram ou quando souberam que o muro estava sendo reconstruído, eles perguntaram: que fazem estes fracos judeus? Perceba que eles falam em um tom de zombaria, em um tom de desprezo. Fracos judeus, fracos judeus. E tudo isso é colocado como uma tentativa de desestabilizar, logicamente, psicologicamente, aqueles que estavam fazendo a obra de Deus. Esse desprezo ele vem regado com uma boa dose de zombaria. Fracos judeus, ou seja, fazem questão de destacar, portanto, ou de tornar relevante ou evidente, o fato de que os judeus eles eram fracos. E embora nós saibamos que, à luz da Escritura, de fato, nós somos fracos e de que é na nossa fraqueza que a graça de Deus nos fortalece, mas o que o inimigo estava fazendo era tentando desestabilizar, por meio do desprezo, por meio da zombaria, aqueles que estavam ali reconstruindo o muro. Tomemos cuidado, portanto, porque o inimigo das nossas almas, ele continua a usar estas mesmas armas. A segunda arma que é usada é a arma do escárnio. Escárnio, o autor aqui bem destaca que na obra de Deus, ou dentro da obra de Deus, o inimigo ele continua usando deste expediente. Ele continua usando de escárnio.
quando souberam ali que o povo estava reconstruindo os muros, eles disseram, olha, eles vão reconstruir, mas se uma raposa, colocando aqui em uma linguagem bem parafraseada, se uma raposa encostar no muro, ele vai cair. Ora, nós sabemos que a raposa é um animal leve. Quando eles dizem que ao reconstruir o muro, uma raposa passando por ele, o muro cairia, eles estão usando de escárnio. Estão desprezando a magnitude daquilo que eles estavam construindo. Escárnio, ou seja, estão tentando desestabilizar os trabalhadores por meio do escárnio. Não é? E se o nosso próprio Cristo, trazendo agora uma aplicação bem prática para nós, se o nosso próprio Cristo não escapou do escárnio, nós também, com certeza, passaremos por isso. Passaremos por esse tipo de oposição, passaremos por esse tipo de situação, mas diante de tudo isso, queridos, nos mantenhamos firmes, nos mantenhamos firmes diante da presença de Deus, sabendo que o Senhor é aquele que conhece o nosso coração, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós vamos passar por escárnio, nós vamos passar por oposições. O próprio Cristo, falando aos discípulos no capítulo 10 e versículo 25 de Mateus, ele disse, se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Se referindo, portanto, a nós e ao próprio Cristo, que expulsava demônios pelo poder de Deus, foi chamado de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos, os seus súditos, no caso, aqueles que servem ao Senhor, no caso, nós. Então, o inimigo usou esta segunda arma, a arma do escárnio. A terceira arma usada ali foi a arma ou a tentativa de desestabilizar os trabalhadores, mostrando a imensidão da tarefa. Ou seja, mostrando ou tentando colocar diante dos olhos deles que era impossível concluir aquela tarefa. Olha o que diz o verso 2 do capítulo 4 de Neemias: vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Perceba que eles estão tentando colocar diante dos trabalhadores a impossibilidade de reconstruir aquelas muralhas que estavam em ruínas. Ou seja, a tentativa é de colocar o problema maior do que ele é. E entenda, queridos irmãos, a tentativa do inimigo hoje para desestabilizar a obra de Deus, ela permanece sendo a mesma ou algo parecido. Ou seja, a tentativa de mostrar que o desafio é muito grande. Que o desafio ele é tão grande que nós não temos capacidade de fazê-lo. E, logicamente, abrindo um parênteses aqui, todos nós sabemos que, de fato, nós não temos capacidade. A capacidade não vem de nós, a capacidade vem de Deus. É Deus que nos capacita a fazer a obra de Deus. Por maior que sejam os desafios, por maior que seja a tarefa, a nossa capacidade, ela vem do Senhor. Foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos salvou, foi o Senhor que nos concedeu dons espirituais, é o Senhor que nos capacita, nos separou para o seu ministério, nos separou para a sua obra, nos encheu com o seu Espírito Santo, nos deu graça, nos deu poder, nos deu autoridade, nos dá uma visão, amplia a nossa visão, guia os nossos passos, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Portanto, Deus é quem concede sucesso. Deus é quem concede os resultados. Lembrando aqui daquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, disse: eu plantei, Apolo regou. Capítulo 3 de 1 Coríntios, ele disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Portanto, Deus é quem concede o sucesso na obra de Deus. Uma outra arma usada, uma quarta arma usada pelos opositores à obra de Deus ali, foi espalhar boatos e mentiras acerca de Neemias. O capítulo 4 vai revelar, também no capítulo 2, também no capítulo 6 de Neemias, que eles levantaram uma calúnia, ou seja, dizendo que Neemias, na verdade,
queria se colocar como governador do povo, queria levantar uma espécie de rebelião para com o rei, para com o imperador, para com o mandatário daqueles tempos. Calúnia, mentiras, difamações, não é? Levantadas para com o líder de Deus, para com o obreiro de Deus. Queridos, o inimigo continua usando desse expediente. Tenhamos muito cuidado, pois a Escritura diz em João capítulo 8 que ele é o pai da mentira, que nunca se firmou na verdade, que é mentiroso desde o princípio e usa do engano, usa da calúnia, usa das difamações, entenda, difamações, calúnias, boatos, não procedem de Deus. A palavra do servo de Deus, a palavra do cristão, daquele que teme a Deus, é sim, sim, não, não. Como diz a Escritura, porque o que passa disso vem do maligno. Tenhamos cuidado, portanto, com mentiras, com boatos, que Deus nos guarde, que Ele nos conserve debaixo da sua graça diante de tudo isso. Mas o inimigo não desiste. Os inimigos de Neemias usam a arma da astúcia, usam as ameaças, portanto, tentam de todas as formas desestabilizar o líder de Deus, desestabilizar Neemias para que ali não concluísse aquela obra. O terceiro ponto da nossa lição, depois de observarmos quais foram os inimigos, as armas usadas pelos opositores à obra de Deus, nós vemos aqui no terceiro ponto como Neemias venceu tudo isso, ou qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. E o que se destaca ao longo de todo o terceiro ponto é que o segredo principal da vitória de Neemias foi a oração. Neemias começou o seu ministério, capítulo 1, orando. Antes de reconstruir os muros, Neemias ora ao Senhor. Antes de falar com o rei, ele ora ao Senhor. Diante do desafio que ele tinha de reconstruir o muro, ele ora ao Senhor e diz: o Senhor é quem nos fará prosperar. Neemias, diante dos desafios, observe o capítulo 4, o versículo 8, o versículo 9, que Neemias ora a Deus. Neemias, portanto, era um homem de oração e mobilizou todo aquele povo, não apenas para trabalhar, mas também para orar. Entenda, queridos irmãos, que nós só obteremos sucesso na obra de Deus, só teremos sucesso e vitória diante dos desafios, diante das oposições, se orarmos a Deus. E a nossa oração, ela precisa ser uma oração autodisciplinada. Nós precisamos ter tempo para orar. Não apenas para dirigirmos orações rápidas, mas orações intensas, orações longas diante de Deus. Como Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5,17, nós devemos orar sem cessar. Como ele diz em Efésios 6,18, nós devemos orar em todo o tempo. A oração, portanto, precisa ser algo constante na nossa vida. Nós precisamos diariamente estar buscando ao Senhor, em oração, clamando a Deus. É certo que diante de dias tão turbulentos, tão corridos como estamos vivendo, às vezes nós queremos usar de desculpas por conta do tempo, das agendas lotadas, para não orarmos. Mas lembremos da máxima de um grande pregador, de um grande escritor: quanto mais ocupado nós estivermos, mais nós devemos orar. Que Deus abençoe os irmãos e que todas as nossas batalhas sejam vencidas no quarto secreto da oração. A paz do Senhor a todos e que Deus te abençoe.